Graça e paz, amados. Jesus abençoe grandemente sua vida, te fortaleça mais e mais, em nome de Jesus. Você também que está em casa, está nos acompanhando, que Deus abençoe grandemente. Vi que tem algumas pessoas aqui já participando, não esquece de curtir. Fiquei sabendo, tem 2 semanas, que para cada curtida que você dá num vídeo no YouTube, não especificamente esse vídeo, mas para qualquer vídeo, a própria plataforma, ela recomenda para uma pessoa. Então eu fiquei sabendo disso, então vou reforçar cada vez mais que você possa curtir aí, compartilhar com seus amigos e familiares, para que a palavra do Senhor ela chegue a mais pessoas. E muita gente do Brasil e do mundo também tem acompanhado e tem deixado o feedback. Irmãos, que mês, viu? Que mês de outubro abençoado, abençoador. A gente se emociona, não tem como não se emocionar diante de tudo que Deus tem feito aqui na igreja, tem feito na vida dos papais, mamães, das crianças. Eu estava agradecendo a Deus enquanto passava os avisos, as nossas sementes do mês de outubro, salvação das crianças, Jesus nos presenteia com salvação de criança aqui na igreja. Então Deus é bom demais, a Ele toda a honra, toda a glória e louvor. Fortalecimento dos pais e mães, não tenho dúvidas que por conta de todo o testemunho que tem sido dado, e foi dado na verdade, os domingos pela manhã, os pais incentivando, os pais estando aqui, papais, mamães, estando aqui incentivando, isso é resposta de oração e isso traz o fortalecimento familiar. Então, ao Senhor toda a honra, também toda a glória e todo o louvor. E também uma das sementes foi o Ministério Infantil e professores da EBD. Então, nós tivemos aqui também uma participação muito especial, hoje pela manhã, agora pela noite também, todo o ministério, Deus continue abençoando grandemente toda a equipe, os jovens envolvidos sempre participando, que Deus abençoe grandemente ao Ministério Oasis e todos os ministérios da igreja. Então, a gente só agradece ao Senhor porque Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas e nós nos alegramos em Deus porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Irmãos, abram suas Bíblias em Lucas no capítulo 15 e enquanto vocês estão abrindo suas Bíblias em Lucas no capítulo 15, fiquei sabendo que parece que ainda tem picolé isso, tem picolé, não é isso? Então se você é adepto de chupar picolé de noite, eu não tenho problema com isso, inclusive tem um de amendoim que é meu, que está lá, então ninguém pega. Esse de amendoim, tem um de amendoim lá que é meu, parece que só tem 20, né? Agora 19, com o meu de amendoim que está lá guardado, então você pode abençoar comprando picolé à noite. Minha avó dizia que chupar gelado de noite gripava, só que aí a gente vai crescendo, vai estudando e descobre que a gripe não tem nada a ver com isso. Mas também você que é criança e papai, mamãe, eu não quero tirar a autoridade do papai e mamãe para suas crianças. E crianças não digam, o pastor Marcelo disse, viu pai e mãe, que eu posso chupar picolé. É papai e mamãe que dá as ordens, viu? Eu só estou dizendo aqui algo que acontecia quando eu era pequeno, e eu sei que muita gente não pode chupar gelado de noite. Então o meu mesmo não pode chupar gelado de noite, mas eu vou chupar. Já fez uma cara ali feia, mas eu quero o meu picolé de amendoim. Irmãos, olha, a gente tem falado muito nesse mês a respeito do nosso tema, e onde está o seu coração. E é muito bom isso, porque, inclusive, as crianças, elas cantaram louvor, e se você prestou atenção no louvor, ele envolve justamente uma parábola tríplice de Jesus. Eu falo uma parábola tríplice porque dentro do tema central dessa parábola, que envolve alegria, regozijo, arrependimento, as 3 parábolas mencionadas no louvor, você prestou muito bem atenção, você viu que fala a respeito da ovelha perdida, fala da dracma perdida e fala também do filho pródigo. Então, todas essas 3 parábolas, elas têm como objetivo enfatizar o valor do perdão, arrependimento e também a alegria no Senhor. E é importante frisar isso porque os fariseus, eles estavam preocupados com outras coisas. Jesus, sabendo disso, do nada, ele vem com essa parábola e isso talvez trouxe muita confusão na cabeça daqueles fariseus. Então eu quero convidar você já está com a sua Bíblia aberta, em Lucas no capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 1. Estou vendo nossa irmã Janete, está de volta, Deus abençoe grandemente, oramos por ti, seu lugarzinho ficou guardado, mas agora você está aí com seu filhão, que Deus abençoe grandemente, viu? Bom tê-la aqui conosco. Ficamos felizes também com a presença do jovem Luiz Fernando, estava lá em cima, não estou vendo mais. Está ali. Deus abençoe grandemente, viu? Seja bem-vindo, a casa é sua, que Deus te abençoe e te fortaleça mais e mais no nome de Jesus. Então, Lucas capítulo 15, você tem? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Aproximavam-se de Jesus
A minha versão traz todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha só, publicano e pecador para ouvir Jesus. Só que não era somente ouvir. A Bíblia diz no versículo 2 que eles faziam o quê? Como é que está aí na sua Bíblia? A minha versão traz que eles murmuravam. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha só, feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai santo e querido, obrigado, Jesus. Louvado seja o teu maravilhoso nome. Mais uma vez estamos na tua casa, Senhor, de oração, porque o Senhor assim o quis. O Senhor nos trouxe aqui para ouvir a tua voz, para cantar louvores, para nos alegrar, Senhor, com tudo que foi preparado com muito carinho para o Senhor. Então abençoa cada família aqui presente, Senhor, e cada família também presente de uma forma muito especial, que estão acompanhando através do online, Senhor. Meu Deus, derrama sempre bênçãos na vida daqueles que não podem estar conosco, mas que gostariam de estar, Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente, os fortaleça. Aqueles que estão acompanhando, conhecendo mais e mais, Senhor, esse ministério, que o Senhor abençoe grandemente com a tua palavra que não volta vazia, pois reconhecemos o poder do Senhor através da tua palavra. Obrigado porque quando adentramos, Senhor, na tua casa de oração, aqui na igreja, o Senhor já estava, e por isso queremos escutar a tua voz de maneira muito clara, para que, Senhor, venhamos recuperar valores, realmente tudo aquilo que importa nessa caminhada, enquanto o Senhor não volta para nos buscar. Como disse o louvor cantado agora há pouco, logo, logo o Senhor virá, não vai demorar, e nós estamos aguardando a tua volta com muita expectativa, Senhor. Nós oramos, Senhor, também por Israel, como foi cantado lindamente aqui pelos teus servos, Yuri, a Rebequinha, Senhor, lembrando-nos que temos que orar pela paz em Jerusalém. Teu povo clama, o teu povo chora. Oramos por todos os povos, Senhor, porque é um mandamento, mas precisamente por Israel, Senhor. Os dias estão sendo abreviados e os nossos olhos estão voltados para tudo que está acontecendo no Oriente. Então, Pai, nos ajuda a entender os teus sinais, pois aguardamos com expectativa, também como foi lembrado aqui, e declaramos o Maranata, vem Senhor Jesus. Nós oramos no teu maravilhoso nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a primeira dessas parábolas começa no versículo 3, que é a parábola da ovelha perdida. E aí a gente vai relembrar, porque o versículo 3, são apenas 1, 2, 3, 4, 5 versículos, diz assim, versículo 3, então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então notem quem foi que foi ouvir Jesus falar, quem lembra? Os publicanos e fariseus, eles foram ouvir Jesus falar, eles estavam murmurando a respeito de que Jesus estava com os doentes pecadores ali, e Jesus vem, no bom popular, com uma paulada santa nos corações daqueles que foram tentar dar uma rasteira no Senhor Jesus, através dessa parábola. É muito importante lembrar que aqui se trata de um animal, de um criador, né, um pastor de ovelhas, e ele está associando aqui o cuidado que aquele homem tinha e o valor que ele dava às suas ovelhas, e principalmente aquela que havia se perdido. E a ovelha, você sabe, você conhece, sabe que a ovelha, de forma literal, ela precisa de cuidados, de acompanhamento, porque facilmente ela se perde. Então ela necessita desse cuidado, o que é diferente da terceira parábola, a parábola do filho pródigo. Mas vamos para a segunda parábola, porque a segunda parábola, ela começa no versículo 8. E a minha versão, ela traz aqui como título a parábola da dracma perdida. Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas, vizinhas, e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Jesus então conclui dizendo no versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Agora aqui Jesus está tratando de algo inanimado, de algo que aparentemente tem um valor. Ele está falando da dracma. Falamos muito aqui pela manhã a respeito dos tesouros, da busca pelo tesouro, das dracmas. E quem lembra o significado ou o que representava uma dracma? O que era uma dracma? Era uma diária de salário, era um dia do trabalho duro do trabalhador da época. Ele era pago com uma dracma. Então, por que Jesus ele faz aqui essa associação? Ele coloca um pastor de ovelhas, que depois que perde uma ovelha, ele vai buscar, vai atrás daquela, deixa as 99 e vai buscar aquela que havia se perdido. E depois, em seguida, ele traz um objeto inanimado, que tem um certo valor em si, por conta de um trabalho, mas nas duas parábolas, Jesus enfatiza aqui a alegria e o júbilo de se encontrar isso. A terceira parábola nós não vamos ler, você já conhece a história, em casa você pode acompanhar, não é o foco da pregação, mas Jesus ele traz um detalhe muito importante, que diferente da ovelha que se perdeu na primeira parábola e precisa de acompanhamento, o filho pródigo ele tomou a decisão de sair de casa, e você não vê em nenhum momento os da casa indo atrás do filho. Então é muito importante isso, mas o que é que acontece? Jesus enfatiza a necessidade e o ato sobrenatural de Deus quando ele diz que aquele jovem, ele cai em si, e ele volta à casa do Pai. Mas a gente sabe que tem uma ação do Espírito Santo. Ele tomou uma atitude imprudente, porque ele mata o pai dele no coração. Eu aponto para o coração aqui no peito, mas o coração é aqui na mente. Aquele jovem, ele mata o pai aqui, porque herança só se dá depois que alguém morre. Nós vimos isso aqui no culto de oração na quarta-feira. Então ele mata o pai na mente, e ele quer a herança dele, e ele sai, e ele se perde. E ele volta. Os pais não vão, a família não vai atrás dele, mas ele volta com a ação sobrenatural de Deus. E na terceira parábola, Jesus enfatiza o valor do júbilo, da alegria e do arrependimento que houve por conta daquele jovem que se arrependeu dos seus atos. Mas eu quero focar nessa noite, com os amados irmãos, nessa segunda parábola, porque chama a atenção, e nós falamos muito a respeito onde está o nosso coração, onde é que está o nosso coração, e Jesus enfatizou isso, porque é interessante dentro desse contexto, desses versículos do 8 até o 10, que a dracma, ela representa valores na vida. Jesus traz essa associação para essa representatividade dos valores da vida, que muitos atribuem às coisas materiais. Só que dentro dessa segunda parábola, existem princípios que precisam ser preservados para não se perder com o tempo. E é interessante que muitos desses valores e princípios têm se perdido com o tempo. Eu me recordo que em uma das muitas conversas com o meu saudoso avô, eu gostava de me sentar com ele, sempre no final da tarde, eu chamava de painho, e ele trazia algumas histórias. Eu pedia para ele contar algumas histórias, e certa vez, Deus me fez lembrar de algo que ele trouxe, que ele disse assim, que estávamos vivendo naquele tempo, e olha que não é muito tempo assim, os dias difíceis, porque estavam se perdendo valores. E eu me lembro que foi por conta de alguém que caminhava na varanda, perto de casa, né? Ele estava na varanda e alguém caminhava, e aí ele questionou as vestes das pessoas que passavam e o linguajar que aquelas pessoas estavam utilizando. E aí a forma como elas se comportavam, e ele disse que esses valores estavam se perdendo, que antigamente o regime de valores que se tinham nas famílias iria se perder. E aquilo me chamou a atenção, e eu ainda brinquei com ele e disse assim, pois eu, mesmo o senhor velhinho, eu vou continuar dizendo, bença pai, vou dizer para minha voinha, minha manhã, bença mãe, até quando Deus quiser. E o fiz até que Deus assim aprove os levar. Mas isso veio à tona essa semana, escutando esse louvor que as crianças cantaram aqui, e Jesus trazendo essa parábola. Isso nos traz, dentro dessa segunda parábola, desses poucos versículos, algo que é muito menosprezado por conta da ênfase que se dá à parábola do filho pródigo. Então a gente esquece muito do que acontece nessa mesoparábola, dessa tríade de Jesus, que eu quero compartilhar com os amados irmãos, porque aquela mulher, muitas vezes, ela está representando o que acontece na igreja, nas igrejas do século 21, e acontece dentro de muitos lares. Estão se perdendo valores nas igrejas e dentro de muitos lares, e isso precisa ser resgatado. Mas não ser resgatado de qualquer forma, com muito afinco,
para que a gente comece a entender o que realmente importa. Eu fico feliz, eu vi aqui o Mateuzinho no braço da Tetê, ele não estava nem aí, estava alegre aqui na frente, brincando e tudo, ensinando a criança a ter essa afinidade com a igreja, com o público, com o ambiente cristão. Com certeza é uma família que lá na frente vai glorificar ainda mais ao Senhor por conta dessas atitudes. Porque são sementinhas que a gente está plantando, e não que o meu avô ele foi um profeta da época, mas alguém que não tinha um conhecimento profundo das Escrituras, mas que enxergava princípios e valores que estavam se perdendo. E Jesus, trazendo nessa parábola, ele abre os nossos olhos para isso. Porque vamos ver alguns valores que a família, a igreja, não pode perder, e se está perdendo, precisa resgatar, e você faz parte dessa história para buscar realmente aquilo que importa. Olha o versículo 8. Nós lemos em Lucas 15, versículo 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Me chama a atenção nesse versículo aqui, nesse primeiro versículo dessa parábola, o acende a candeia. Como aquela mulher, ela teve e pensou, e não tinha luz elétrica naquela época, mas ela tinha um recurso, que ela se fez valer daquele recurso para encontrar aquela moeda que ela havia perdido. Ah, pastor, mas você está falando aí, atribuindo valor a algo específico. É verdade dentro dessa parábola. Mas a igreja de Jesus Cristo, as famílias do século 21, precisa lutar para manter a luz acesa. A luz de Cristo brilhando na igreja, a luz de Cristo brilhando nos lares. E quando eu falo a luz de Cristo brilhando nas igrejas, parece meio impossível isso. Claro que a luz de Cristo vai brilhar nas igrejas. É aí que está o engano. Hoje o que menos se vê é a luz de Cristo brilhar em muitas igrejas. Porque o homem está sendo evidenciado, a mulher está sendo evidenciado, o espaço é evidenciado, tudo menos Jesus. A glória não é atribuída a Jesus para que as pessoas possam ver Jesus nas pessoas, mas estão olhando e dando valor àquilo que realmente passa. A igreja tem de lutar, as famílias precisam lutar para manter essa chama, essa luz acesa na comunidade onde ela se encontra, para que o brilho do evangelho não se apague, para que esses valores, eles possam perpetuar e permear o lar, permear a igreja. Porque, irmão, Satanás, ele anda ao nosso derredor, e ele sabe que qualquer brecha, ele pode se aproveitar disso, para fazer com que o brilho do evangelho, ele não chegue aos perdidos. As pessoas não querem Jesus, não se engane, elas querem se sentir bem, elas não querem Jesus, porque não é um mal em si, mas elas não estão conseguindo encontrar Jesus na vida daqueles que conhecem a Jesus. É por isso que esse brilho, essa chama precisa ser acesa. E aquela mulher, o que foi que ela fez? Ela acendeu, a Bíblia diz que ela acende a candeia, ela precisa para iluminar. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus é a luz que guia os nossos passos, e quando não tem palavra de Deus na igreja, não tem palavra de Deus nos lares, esses valores, eles acabam se perdendo. Um amigo meu mandou uma mensagem, disse assim, uma tirinha que ele postou ontem, ele disse, meu amigo, eu estou preocupado, não é cristão não, ele não é cristão, mas sabe que eu sou pastor. Ele disse, meu amigo, eu estou muito preocupado, está se invertendo os valores. Acabou de ter, recentemente teve um filhinho, e não sabe como é que vai cuidar, como é que vai gerenciar tudo isso na educação dos filhos, porque a sobrecarga de desvirtuar valores nas escolas é algo muito covarde. Às vezes a criança chega em casa por conta de algo que foi construído na escola, ela não sabe, o pai não sabe como agir, a mãe não sabe como agir, porque não tem o brilho do evangelho brilhando no lar, aí ela vai trazer o quê? O conhecimento que muitas vezes ela aprende na escola. E é importante papai e mamãe estar atentos a isso, fazer com que essa luz do evangelho, ela brilhe no seu lar. Lembra que Jesus Cristo, ele disse, olha, não esconda o teu brilho, não pode esconder o brilho do evangelho debaixo de um alqueire, debaixo de um estante, debaixo de uma plataforma. Você tem que brilhar, para que as pessoas possam olhar para você e ver quem? Ver Jesus. Isso é muito importante, mas é interessante algo que também acontece no versículo 8, através dessa parábola e da atitude dessa mulher, que diz assim, que além dela acender a candeia, ela varre a casa e procura de que forma, como é que está na sua Bíblia? Diligentemente. O que é que significa isso? Perseverança. Valores como perseverança são importantes na caminhada cristã. Hoje se desiste fácil das coisas.
Eu brinquei lá embaixo com o pessoal da cantina, o pessoal da EBD, que aí estava falando, o pessoal disse assim, gente, vai ter que guardar o picolé do pastor Marcelo. Porque viram eu chegando, aí falou, tem que guardar o picolé de amendoim do pastor Marcelo. Aí o que foi que eu fiz? Cheguei para a Monique e para a Silvelene e fiz assim, olha, o meu picolé, vocês não guardaram. Eu cheguei em casa, quando eu fui contar lá, estava faltando um picolé de amendoim. Não botaram o picolé no saco. Eu vou sair dessa igreja. Quem é o pastor dessa igreja? Eu vou sair daqui, eu não aceito isso. Eu vou embora da igreja. Elas deram risada lá, mas eu nem contei a respeito da ilustração. Porque muita gente deixa e desiste de perseverar por conta de coisas fúteis. Eu estou ilustrando como um picolé, mas muita gente está abandonando a caminhada cristã, está deixando de perseverar, está deixando da diligência da leitura da palavra, da oração, da comunhão com os irmãos, por coisas fúteis. A minha cunhada hoje, na hora do almoço, ela me perguntou a respeito se eu tinha visto, ou escutado, ou lido a notícia de um blogueiro, torcedor do Vitória, que ele foi encontrado sem vida e não se sabe o que aconteceu ainda. Algumas pessoas estão suspeitando de suicídio, outras estão suspeitando de que mataram ele, estão suspeitando que ele estava envolvido com coisas ruins. E aí a minha cunhada perguntou a respeito e falou a respeito da depressão, do que está acontecendo no mundo. A depressão é algo que pode também ter sido depressão, que parece que suspeitam que ele estava vivendo esse momento muito difícil através da depressão. E aí a gente tem que aproveitar a oportunidade de explicar e mostrar nas Escrituras que mesmo diante de tudo isso que tem acontecido, são pessoas que não conhecem, muitas vezes não conhecem a Deus e desistem da caminhada. Acabam desistindo, não são perseverantes por conta de circunstâncias, pessoas ou bens materiais. Eu não estou querendo atribuir ao que aconteceu, porque a gente não sabe o que aconteceu com esse blogueiro. Eu não quero ser leviano aqui de afirmar, a gente não sabe, mas foi algo que chamou a minha atenção nessa conversa, na hora do almoço com a minha cunhada, e eu chego em casa, a minha prima botou lá nos stories, comentando a mesma coisa, falando da importância, tivemos recentemente a importância que se dá no mês, que representa, parece que foi setembro, né? Setembro amarelo, que representa aí essa questão do suicídio. Mas tem muitos crentes tirando a própria vida, tem pastores desistindo de viver, pessoas que aparentemente eram diligentes, mas que se perderam na caminhada porque tiraram os olhos daquilo que realmente tem valor e começaram a colocar em circunstâncias pessoas e bens materiais. Irmãos, isso é muito sério, porque quando a Bíblia mostra, nessa ilustração que Jesus traz, que aquela mulher, ela procurou diligentemente até encontrar, mostrou uma mulher perseverante. Mas espera lá, claro, ela era um dia de trabalho que ela estava procurando, mas lembre-se, Jesus, quando trazia uma parábola, ele sempre mostrava a ideia de uma verdade espiritual por trás disso. Eu louvo a Deus pela coragem de Loura, de Monique, quando falou pela manhã a respeito do que aconteceu na ilustração e dinâmica da semana passada. Não é confortável falar do pecado, mas sempre é importante mostrar os efeitos danosos do pecado, ainda que isso traga constrangimento. As pessoas não querem mais serem constrangidas. E quando são constrangidas, porque não estão focando naquilo que importa, naquilo que tem valor, elas não são mais diligentes. Elas abandonam o caminho. Mas essa mulher sabia que ela precisava perseverar até encontrar. Ela não desistiu enquanto não achou a moeda. Assim devemos também nos nossos lares, na igreja, sermos perseverantes. E ir atrás de valores, daquilo que realmente importa e que a palavra de Deus nos mostra, que Jesus nos ensinou. Porque senão vamos sucumbir. Não somos fortes como pensamos que somos. E se pensarmos, a própria palavra do Senhor diz, cuidado aquele que está em pé, para que não caia. É interessante que é um versículo que vem antes de um versículo que a gente até decora. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum a todos os homens. 1 Coríntios 10, 13. Mas Deus é fiel, não permitirá que você seja tentado além do quê? Das vossas forças. Com a provação, Ele dará também o escape, para que você possa suportar. Você pode ser diligente suportando, mas também não vai se achar muito forte. Um outro valor que é muito importante e não pode ser perdido e tem que ser resgatado é a respeito do perdão. Porque a Bíblia fala que essa mulher, ela perseverou, ela foi diligente até encontrar, mas antes de encontrar, a Bíblia fala, a minha versão diz que ela varre a casa. Está aí na sua Bíblia assim? A minha versão diz assim, ó, que ela não acende, qual mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa. Não procura de qualquer forma.
ela prepara a casa, ela varre a casa primeiro. Mas espera lá, o pastor falou de perdão, agora está associando aí a varrer a casa. Quando aquela mulher varre a casa, o que é que ela tira? Sujeira. Ela tira sujeira. A gente precisa entender isso, que a sujeira atrapalha essa busca daquilo que importa, dos valores. Quando a igreja ela procura os valores que precisa, ela vai encontrar sujeiras. E a sujeira precisa ser varrida. Quando eu falo que a sujeira precisa ser varrida, não é no sentido de pessoas, mas aquilo que atrapalha o brilho de Jesus. A gente não pode comungar com aquilo que o mundo acha normal. O mundo acha muita coisa normal. E tem muita gente aplaudindo para as coisas normais do mundo. A gente não pode aplaudir. A gente tem que varrer as coisas do mundo. Você pode ser um crente e viver uma vida normal, alegre e feliz, sem as coisas do mundo que atrapalham essa visão, a nossa visão espiritual. E uma das coisas que trazem aí é a falta de perdão. A falta de perdão é uma sujeira tão grande que eu sempre costumo trazer, sempre que envolve a palavra perdão, eu trago aqui a lembrança, uma tirinha que é acertar em cheio quando fizer essa tirinha. Que a falta de perdão é tomar o veneno esperando que a outra pessoa adoeça ou a outra pessoa morra. Achei sensacional essa tirinha. E é isso. O nosso Senhor vem nos ensinar a respeito de perdão, dessa sujeira. O pecado, ele faz isso. Ele diz que você não deve perdoar. E aí a gente aprende no mês de outubro que precisamos ser simples, como uma criança, porque das tais é o reino de Deus. Irmãos, o perdão é um valor importante para manter a igreja e a casa limpa de toda mágoa e todo pecado. Só assim, dentro de todo esse aparato maravilhoso, nessa parábola que muitas vezes é menosprezada, os versículos 9 e 10 nos diz: e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E o versículo 10 diz, o Senhor: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, a mulher ela festejou com as amigas dela. E Jesus declarou que no céu também tem festa. A gente não pode se esquecer disso. A igreja deve ser um ambiente festivo. A gente não pode perder isso de vista. Quando eu venho para a igreja, eu venho me alegrar. Eu sei, eu tenho as minhas dificuldades, todo mundo tem as suas dificuldades, as suas tristezas. Aí, de repente, vem alguém que não conhece Jesus, e estava acompanhando num espaço jornalístico. O rapaz, ele disse assim: olha, eu tenho que vir para o meu trabalho sorrindo, alegre, e isso não é hipocrisia. Aí o pessoal olhou assim para ele, mas é meio forçado. Não, é porque da minha atitude, depende o cozinheiro, depende o faxineiro, depende o cameraman, depende aquele que opera a mesa. Então imagine, se eu como âncora, eu venho com uma tristeza, um problema meu, e eu trago para essas pessoas, aí eu sou demitido, eu posso me virar. Mas e essas pessoas? Eu não pensei nelas. Todos nós temos problemas na vida. Quando a gente vem para a igreja, é para se alegrar no Senhor. Porque é um momento que a gente tem de liberdade no Senhor para adorar, para se desprender daquilo que está no mundo. Porque assim, amanhã, se Deus quiser, é segunda-feira. Se Deus quiser, para muita gente. Para muita gente nem vai chegar segunda-feira. Mas aí vai começar tudo de novo. Aí você vai ter que trabalhar, você que precisa trabalhar, você que tem que trabalhar, você tem que cuidar do seu lar, você tem filho para levar na escola, você tem vizinho para lidar, você tem cachorro para cuidar, você tem um monte de coisa. Imagine se você traz tudo isso para um ambiente que é festivo, que é na casa do Senhor. Não é nenhuma hipocrisia se alegrar, não. A Bíblia diz que no céu haverá festa, Jesus quem disse, mas trazendo algo terreno, algo que aconteceu aqui na terra, como ilustração espiritual. Se a gente não consegue se alegrar na igreja, se alegrar no nosso lar, porque esse valor que é a alegria foi perdido, e olha que a Bíblia fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Imagine, a alegria do Senhor é a nossa força para sermos alegres, para perseverarmos, para brilhar a luz de Cristo. Olha o tanto de valor espiritual que nós temos e aprendemos com apenas alguns versículos dessa parábola que muitas vezes é negligenciada. Aquela mulher festejou com as amigas dela. O motivo da festa
tem que ser a salvação de almas, por conta do brilho que a igreja tem, por manter os seus valores espirituais, e por conta do seu lar. A escola, o ambiente de trabalho, deixa lá com Jesus. A igreja é responsável por isso? Ela aponta o norte, para que você possa saber onde está o seu coração. Mas você não pode deixar aqui. Você vai sair por aquela porta. Você tem uma rotina para viver, uma rotina para seguir. Você tem que manter a luz de Cristo acesa. Você tem que tirar tudo aquilo do seu lar que te atrapalha, que atrapalha o desenvolvimento do seu lar, para que os valores comecem a aparecer, você comece a enxergar, porque a luz de Cristo está brilhando, e você vai ter um ambiente não perfeito, mas um ambiente feliz para a glória do Senhor Jesus. Pai santo e querido, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem falado conosco de maneira muito clara, Senhor. E não foi diferente nesse mês de outubro, um mês dedicado ao Senhor, com a participação maciça das crianças, Senhor. A gente sabe que tudo que foi realizado aqui, Senhor, isso vai se estender nos lares. E a gente sabe também, não podemos ser ingênuos. Nós somos imperfeitos, o nosso adversário anda ao nosso derredor, e ele vai lançar dados inflamados, tentando acusar, porque ele é o acusador. Mas a tua palavra diz, quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Então somos revestidos pelo sangue do Cordeiro, protegidos pelo Espírito Santo, na igreja e nos nossos lares, para que a luz de Cristo ela venha brilhar nas nossas vidas. Nos faz enxergar, Senhor, a cada dia, aquilo que realmente importa, para que com corações humildes, possamos ser servos e servas melhores do Senhor. Afinal de contas, Senhor, estamos aguardando ansiosamente a manifestação do Cordeiro de Deus, quando a trombeta ressoará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, em nome de Jesus, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Obrigado, Jesus, louvado seja o teu maravilhoso nome, porque o Senhor é bom e tuas misericórdias duram para sempre. Que o Senhor nos abençoe, guie os nossos passos, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um de vós.